Olá, olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Guima, História e Geopolítica Contemporânea. Comecemos a nossa primeira análise aqui no canal com uma célebre frase: quanto mais próximo o colapso de um império, mais insanas são as suas leis. Essa citação de Marco Túlio Cícero, creio eu, que não poderia ser mais precisa quando análoga à atual situação política dos Estados Unidos da América. E, acima de tudo, claro, como uma potência militar e econômica hegemônica no mundo, as suas consequências para com todo o cenário geopolítico global. Estamos no 19º dia desde a posse do presidente atual dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e desde então vemos uma série de decretos e ordens executivas por parte da Casa Branca, agora assumida pelo presidente inaugurado, que dizem respeito, em grande parte, às promessas já feitas à sua base eleitoral e que desde então vem mudando o balanço da geopolítica global como um todo, principalmente no âmbito do mercado globalizado. Estamos no 19º dia de governo Trump e até o momento vemos uma série de decretos e ordens executivas, inclusive desde o primeiro dia de sua posse, que dizem respeito principalmente à sua agenda ideológica para com a população americana e, claro, também uma série de movimentações na questão da política externa, principalmente no que diz respeito ao mercado internacional. Ainda no primeiro dia de sua posse, Donald Trump já assinou decretos e ordens executivas diversas e diziam respeito principalmente à sua agenda ideológica, entre outras medidas de curto prazo que distanciam os Estados Unidos da América, em um contexto geral, do mercado globalizado. Não só isso também, mas na questão da política interna, vimos desde o início, inclusive de sua campanha presidencial, uma retórica infalível de anti-imigração. Dentre os primeiros decretos e ordens executivas de Donald Trump, não podemos deixar de citar, por exemplo, o fim da cessão de cidadania americana a filhos de imigrantes ilegais nascidos em território americano. Aqui cito algumas dessas medidas por parte de Donald Trump, porque acima de tudo nós vemos que há uma questão ideológica muito intrínseca nessa política interna e externa de Donald Trump. Aqui vemos como essa que foi citada até o momento, usando ainda esse decreto de exemplo, aqui nós vemos além de tudo uma violação da Constituição americana, certo? A 14ª emenda, que diz que todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à sua jurisdição são cidadãos dos Estados Unidos e do estado em que residem, entre aspas. Isso, claro, entra em incongruência com leis estaduais dos Estados Unidos da América e, claro, esse decreto, além de tudo, foi o primeiro, inclusive, a ser suspenso por conta de um juiz do parlamento americano. Nós vemos que, essa sendo essa primeira canetada de Trump a ser barrada, além de tudo, reforça, inclusive, a sua própria retórica, coisa que iremos comentar em breve. Em conjuntura com as leis anti-imigração, que, além de tudo, agravaram medidas punitivas para imigrantes ilegais e também mexeram na legislação da questão do asilo político, onde muitos mexicanos principalmente buscam nos Estados Unidos da América e tendem a aguardar o processo de asilo dentro do país. Agora, com as modificações de Donald Trump, serão obrigados a aguardar o processo no México. Então a gente vê que há uma política anti-imigração que diz respeito às políticas migratórias no geral e não só à imigração ilegal. Então essa instância, acima de tudo, que tem como alvo principalmente a população mexicana e latina dos Estados Unidos da América, tanto ilegais quanto imigrantes legais, demonstra a severidade mais aprofundada nas políticas nacionalistas de Donald Trump. Nessa meada de políticas nacionalistas que tem como alvo populações latinas e mexicanas dos Estados Unidos da América e do continente americano como todos, nós vemos uma remanutenção do que seria chamado de doutrina Monroe, antigamente, e que a gente vê aí que há uma ascensão aí dessas retóricas imperialistas, mas ao mesmo tempo isolacionistas, pelo menos no âmbito continental, digamos assim, do continente americano, onde os Estados Unidos da América manteve, ao longo de toda a sua história, uma tendência a subjugar economicamente e às vezes até militarmente os países do continente americano. Então esse é um histórico que já é um legado que não é novidade, a própria doutrina Monroe, que já é centenária, de vez ou outra parece ser
novamente mantida, né? Quer dizer, a gente vê a manutenção dessa doutrina Monroe, principalmente com declarações e outras medidas que o Donald Trump, inclusive, fez desde, né, antes da sua posse como presidente. Dentre essas, a gente vê não só o interesse, né, que o Donald Trump expressou de tomar posse da ilha da Groenlândia, né? Então a gente vê uma manutenção dessa política continental, isolacionista dos Estados Unidos da América, de subjugar, né, acima de tudo ali os países da sua esfera de influência continental e, claro, manter ali a doutrina Monroe ainda viva, né, apesar de sua natureza, de sua existência centenária na política americana, né. De certa forma, essa mesma doutrina está intrínseca na política dos republicanos no geral, né? E agora não foi diferente, né? Desde, inclusive, antes da sua posse, o Trump já fazia declarações imperialistas em relação ao continente americano, tais quais a gente vê aqui como exemplo o Golfo da América, né? Os Estados Unidos queria renomear, né? E aliás renomeou, né? Pelo menos institucionalmente, como Golfo da América, o que antes era conhecido como Golfo do México, né? O Golfo do México, que nunca deixou de ser chamado dessa forma, né? Na verdade, o que ocorre é que isto, além de outras, né, é uma medida ideológica de Trump, né? E nessa mesma meada, a gente vê que o Trump desfez uma decisão que o Joe Biden havia feito, inclusive uma semana antes da posse do Donald Trump, que foi retirar Cuba da lista de países que patrocinam o terrorismo, né? A gente sabe que Cuba não tem uma relação muito amistosa com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos bloqueiam a ilha por completo, né? Então a gente vê esse processo, inclusive, foi mediado pelo Vaticano, né, de retirada de Cuba dessa lista, e Donald Trump, assim como já havia feito no seu primeiro mandato, o refez novamente, né? Acontece que essas políticas, apesar claro, de sua natureza imperialista e quase que uma certa imposição dos Estados Unidos de que nós, né, americanos, ainda somos sujeitos, né, ao quintal da América, ainda somos súditos. Quer dizer, essa demonstração de força, que é puramente retórica e ideológica, na verdade, pelo menos em minha interpretação, é uma demonstração de fraqueza, quase de desespero, né, dos Estados Unidos perceberem, né, que estão perdendo a sua zona de influência mais importante. Quer dizer, a própria ameaça, né, que os Estados Unidos fez à Dinamarca, que é um aliado dos Estados Unidos, naturalmente, por conta, né, do Tratado do Atlântico Norte, né, que é a aliança, né, a OTAN. Quer dizer, nós vemos, né, por parte de Trump uma retórica isolacionista, quase que agressiva, de certa forma, que pretende, acima de tudo, manter, né, os interesses dos Estados Unidos como os grandes mestres da América, né? Isso que se traduziu como ameaças, né, de tarifas ao México e ao Canadá, que foram revertidas de forma quase que instantânea. Essas ameaças, inclusive, foram feitas à Colômbia por conta de um incidente diplomático envolvendo a política de deportação, né, que Trump anatou desde seu primeiro dia, e que também foram, né, revertidas aí com uma vitória absoluta para a Colômbia, inclusive. Então nós vemos aí que os Estados Unidos está tentando coagir, né, principalmente a sua zona de influência para manter o seu domínio, acima de tudo, econômico, né? Nós vemos aí que o terceiro mundo no geral e a América Latina está caindo não, né? Mas está se pendendo a uma influência do mercado chinês muito grande, né? O mercado interno americano também está sendo atingido aí, né, por essa emergente influência econômica chinesa. Ainda citando, né, os seus primeiros decretos, né, logo após a posse, nós vemos uma retórica de combate, né, à cultura woke. Novamente, aqui estamos falando de medidas ideológicas. Eu estou citando muito a questão ideológica de Trump aqui. A gente ainda vai abordar isso daqui para frente, né? Então nós vemos aí fim de políticas de DEI, né, que eram as políticas que foram inclusive enatadas durante o governo Biden, descritas como políticas de inclusão social, né, que ajudassem aí minorias da sociedade americana a ingressar no mercado de trabalho e afins, né? Quer dizer, essa sigla, né, DEI, significaria no caso Diversity, Equity e Inclusion, né, que seria diversidade, equidade e inclusão. Na verdade, como né, do histórico, né, das políticas internas e sociais dos Estados Unidos da América, esse era um programa obsoleto, né? Então a gente vê
que, claro, a suspensão dele de novo foi uma medida ideológica, assim como a própria aplicação do mesmo foi uma medida ideológica que seria feita, né, ali para apelar às massas eleitorais dos respectivos governantes, né. Essas políticas foram enatadas durante o governo Biden e agora foram suspensas pelo mesmo motivo que foram enatadas, né, para o fortalecimento aí, claro, da imagem, né, do presidente, que, né, apela à ideologia muitas vezes ali como uma espécie de, digamos, cortina de fumaça, né, feita principalmente para divergir, né, a atenção da população aos reais problemas, às reais causas, né, dos problemas da sociedade, nesse caso pelo menos a sociedade estadunidense. Ainda nessa meada nós vemos aí um ataque direto à população transexual dos Estados Unidos, né, levando em conta que as mesmas agora serão designadas a presídios a partir, né, de acordo com o sexo de nascimento e não com o gênero das quais se identificam, né. A gente vê aí que é um problema social gravíssimo, que vai ainda se agravar a violência sexual nos presídios, o que é, assim, é uma coisa quase que óbvia, né, claramente levando em conta principalmente o sistema carcerário dos Estados Unidos. Porém a gente sabe, né, que a base eleitoral do Donald Trump não está preocupada com isso, né, mas a gente vê aqui que é uma violação dos direitos civis, né, dessa comunidade, dessa minoria, que é sim muito oprimida, principalmente agora, né, levando em conta toda a retórica de Donald Trump. Não só isso, mas agora as pessoas trans também, né, ou pessoas com episódios de disforia de gênero, entre aspas, né, como foi citado aqui no decreto, não podem mais servir às Forças Armadas Americanas, né. Novamente, ideologia, né, a gente fala muito aqui de ideologia, então vamos falar agora de concretitudes, né. A gente vê que agora, né, mesmo na posse de Donald Trump, nós vimos ali uma coligação tecno-feudal juntinho ali, né, um do lado do outro ali na plateia, que era o Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg e o Elon Musk, os três ali assistindo, né, ali ao processo ali de posse do Trump, aos discursos e afins. Quer dizer, o Trump logo em seguida, né, como um bom servente da classe dominante, né, tecno-feudal, como aqui já citado antes, criou o Departamento de Eficiência Governamental, né, que é um departamento feito aí para regularizar as contas, né, entre aspas aí, do sistema público dos Estados Unidos, né. Esse novo departamento é redigido por ninguém mais, ninguém menos que o Elon Musk, né, e é feito para, acima de tudo, enatar cortes de gastos a serviços públicos que seriam de certa forma inúteis, né, obsoletos aí, né, segundo, claro, né, as conveniências da classe dominante agora regente, né, principalmente com a criação desse novo departamento. Nós temos aí uma influência direta, né, do bilionário, em específico Elon Musk, que é um representante aí da classe que o Trump defende, né. Inclusive agora, mais recentemente, né, esse recém-criado departamento do Elon Musk cortou recentemente toda a verba de organizações, né, que eram responsáveis aí ao tratamento de refugiados, né. Principalmente a gente vê aí com a guerra em Israel, né, a USAID foi uma das organizações que tratou de refugiados em Gaza e afins. Ainda falando, né, do Elon Musk, a gente teve a saudação que ele fez durante a posse, né, é um assunto aí que meio que já passou batido, né, novamente, como sempre, né, como era de se esperar, e na minha opinião, pelo menos, isso foi uma jogada deliberada, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Se ele é nazista ou não, eu não vou entrar nesse mérito, né. A gente sabe que as riquezas dele foram provenientes de explorações, né, de pura exploração, aliás, feitas durante o regime do apartheid, né, as riquezas que no caso foram herdadas a ele, né, os avós dele eram membros do partido nazista. Eu não vou entrar nesse mérito, porém eu creio que se um bicho tem focinho de porco, tem rabo de porco, tem perna de porco, fala igual porco, para mim ele é porco. Então, claro, isso é uma analogia, mas foi uma jogada deliberada, não porque ele queria, né, representar ali os seus ideais, mas acima de tudo ele queria testar, né, ele queria fazer um teste, ele queria ver se aquilo realmente passaria batido, né, para as massas eleitorais de Donald Trump, e como era de se esperar, foi o que ocorreu. Bom, nós vimos que o país também se isolou, né, na questão da política externa e começou a adotar uma postura muito mais agressiva, né, em relação inclusive aos seus próprios aliados, né, que seriam, segundo, né, o Donald Trump, inimigos econômicos, né, dos Estados Unidos da América. Então nessa meada ele saiu, né, de organizações internacionais, né, o Acordo de Paris
foi abandonado pelo Donald Trump, né, um acordo de Paris que no caso era um acordo que abordava a questão climática. Donald Trump também saiu, né, da OMS, o que foi também uma jogada deliberada, né, segundo ele mesmo. Ele afirmou, né, que a OMS teve uma postura incorreta, digamos assim, durante a gestão da pandemia de Covid-19, o que é uma retórica bem perigosa, porque implica, né, acima de tudo, aí uma validação, né, dos ideais anti-vacina, que permeiam principalmente entre grupos conspiratórios da extrema-direita americana, tal qual, né, o QAnon, né, que é um grupo de conspiração, né, que é um grupo teórico da conspiração, que apoiou muito Donald Trump, inclusive na sua primeira eleição, né. É um grupo que age na internet, que é abertamente anti-vacina e, enfim, adota outras retóricas. Claro, existem outros grupos conspiratórios da extrema-direita, existem outros nichos na base eleitoral de Donald Trump que apoiam esse tipo de ideia, o que é muito perigoso, né? Mas, novamente, a gente sabe, né, qual que é o efeito da ideologia nas pessoas e por que o Donald Trump está usando tanto, né, a ideologia e a retórica ao seu favor. Né, e no meio dessa meada de isolacionismo também, o Donald Trump revogou algumas regulamentações, né, que diziam respeito à questão climática, inclusive, né, então coisas que regulamentavam, né, ou regularizavam a agência de grandes empresas privadas, de grandes indústrias, em relação, né, ao manuseamento da terra no geral, foram afrouxadas. Então a gente vê aí novamente o Donald Trump a serviço da sua classe, claro, e que de forma indiscriminada, né, faz essa exploração da terra, que a gente sabe, claro, que tem aí um impacto gigantesco na questão climática, né, no aquecimento global e tudo mais. Então a gente vê o Trump se distanciando, né, desse establishment global, digamos assim, de que de fato a questão climática tem alguma relevância, né. Claro que a questão climática vai de completa incongruência com os interesses das classes dominantes industriais e agrárias principalmente. E apesar, né, da organização do Acordo de Paris ser uma organização obsoleta, né, porque ali, né, residem apenas interesses de respectivas classes dominantes de suas nações, né, mas também da classe dominante internacional, né, a elite internacional. Nós vemos aí que o Trump formalmente, institucionalmente abandona políticas de sustentabilidade. Né, isso tudo demonstra, né, claro, a agenda dos republicanos de uma política interna, uma política econômica interna muito mais robusta, né, em incongruência com, né, os ideais democratas de uma globalização do mercado, né, de representar ali aquela elite que tem mais afinidade, digamos assim, com o mercado global, né, uma elite que é muito apoiada, inclusive, na indústria bélica, né? Então, por isso que a gente vê, né, que os democratas têm um histórico de alimentar guerras por procuração ao redor do mundo, né? A Ucrânia é um exemplo, Israel é um exemplo, e a classe que o Donald Trump representa, né, não vê tamanha necessidade, tamanha vantagem, digamos assim, em, né, permear com essa questão de uma guerra fria, né, econômica, em uma escala global, né? É claro, isso com exceção da China, que é uma ameaça atual aí ao mercado interno americano e, portanto, uma ameaça à própria classe que o Donald Trump representa. Né? Então, em suma, falando aqui de ideologia, né, a gente havia citado muito essa palavra aqui, né, as grande parte das medidas de Trump foram puramente ideológicas, né, foram enatadas ali a um curto prazo extremo, para representar que havia alguma ação por parte dessa nova cruzada trumpista contra o sistema americano, que era intrinsecamente corrupto e, enfim, era anti-americano, digamos assim, né? E a favor ali sempre do estrangeiro, a favor ali do imigrante, a favor ali do, enfim. Né? A gente vê que essa parceria com as Big Techs, principalmente da mídia social, é um fortalecimento ali um meio, né, de fortalecimento, no caso, da sua retórica, né? Quer dizer, a gente vê que o banimento do TikTok foi retificado no primeiro dia do Donald Trump, né? O aplicativo ficou menos de 24 horas fora do ar, porque o TikTok é uma rede social onde a retórica, né, a desinformação que elegeu Donald Trump fluiu muito bem, né? Então a gente vê isso agora com a rede social X, Elon Musk, com a Meta do Zuckerberg, né? Inclusive, né, ali pouco antes da sua posse, o Zuckerberg, no caso, deixou de classificar
discurso de ódio, basicamente, né, contra a população queer, a população LGBT, dizendo que, no caso, discursos que fomentam ou implicam que a homossexualidade, a transexualidade e afins fossem classificados como doença mental, agora não seriam mais classificados como desinformação ou fake news, né? Então, postagens, né, que implicassem isso não seriam mais classificadas como fake news ou como desinformação ou como pseudociência e afins, que a gente sabe que é pseudociência e pura retórica da extrema-direita, né? A gente vê aí, né, a rede social X mesmo sendo um grande reduto da alt-right americana, que, para quem não sabe, a alt-right é a direita conspiratória dos Estados Unidos, né? A extrema-direita ultra-reacionária dos Estados Unidos, que abrange libertários, neofascistas, nazistas, entre outros conspiratórios políticos aí, que inclusive fizeram muita pressão nessas mesmas redes sociais, né, no TikTok e no X principalmente, para a eleição de Donald Trump, né, com diversas retóricas dos mais variados níveis, mas algumas delas, né, flertando ali com o neonazismo e afins, né? Então a gente vê, né, uma questão ideológica muito aprofundada nesse novo início aí da era decadente dos Estados Unidos. A verdade é que Donald Trump redigiu um teatro ideológico, uma certa... esse termo ele é bem abrangente, né? Mas uma cortina de fumaça, ele gerou uma cortina de fumaça, né? Assim como todo fenômeno de extrema-direita, ele teve que apontar para alguém e falar: esse aqui é o nosso inimigo, nós como nação devemos nos unir para combater o nosso inimigo, né? Quer dizer, os fenômenos fascísticos aí de extrema-direita tendem, né, a buscar um inimigo nacional, né? Claro, os Estados Unidos já teve um histórico, né, de inimigos nacionais ao longo de sua história, né? A gente vê aí que os Estados Unidos, né, na sua própria história recente, teve aí uma crise ideológica, né, um combate ideológico, político ideológico ao longo ali da segunda metade do século XX em relação à raça, né? Quer dizer, a política, a ideologia americana é muito racializada, digamos assim, né? A questão da raça nos Estados Unidos é muito profunda, né? Por muito tempo os Estados Unidos, né, buscaram essas retóricas, esses inimigos nacionais, né, para poder fazer aí a manutenção, né, desse sistema bipartidarista americano, né, que é sempre muito imparcial, né, digamos assim. Então a gente vê aí que o atual inimigo nacional dos Estados Unidos seriam os imigrantes, seriam os latinos, os mexicanos, como eles dizem, né, os aliens, que invadem o país e roubam os empregos e nada fazem além de viver, né, às custas do Estado, viver às custas dos impostos dos cidadãos americanos. Quer dizer, essa é uma retórica, né? E a gente vê que, claro, né, o Donald Trump, para poder manter os interesses de sua classe, né, assim como todo fenômeno de extrema-direita, né, que nada é além de um grande movimento ultra-radicalista que foi feito ali para minar, né, as dores ali da população no geral, da classe trabalhadora no geral, para poder manter, né, o status quo na questão material, na questão econômica de uma nação. Então a gente não tem perspectiva nenhuma de mudança do salário mínimo, por exemplo, do americano comum, aí, que já não é modificado há 15 anos. O salário mínimo está aí congelado há 15 anos. Né? E a gente vê que com o aumento, né, da inflação, principalmente nos Estados Unidos, o mundo, aliás, está se desdolarizando cada vez mais, né? Então nenhuma mudança no salário mínimo, né? A gente não vê mudança na questão da saúde pública, que na verdade é inexistente nos Estados Unidos. A gente não vê perspectiva de nada disso, né? Porque aparentemente algo já está sendo feito. Quer dizer, isso é uma retórica, né? Essas deportações, no caso, são meras cortinas de fumaça, né? Inclusive foi por isso, né, que aquele embate entre Gabriel Petro e Donald Trump, né? O Gabriel Petro, presidente da Colômbia, que, né, foi o incidente diplomático onde Donald Trump ameaçou, né, aplicar tarifas, né, de 25% à Colômbia. Gabriel Petro, em combatividade, fez o mesmo, né, ameaçou fazer o mesmo. Isso aí não foi para frente porque é simples, né, essa questão da deportação vale muito menos do que um embate econômico dessa magnitude, né. A Colômbia obviamente não sobreviveria, né, se esse chegasse a ser o caso, mas ao mesmo tempo os Estados Unidos não iria perder, né, esse mercado por conta de uma questão dessas, né. Então aquela cortina de fumaça, é aquela ideologia para o trabalhador,
o povão americano, né, pegar e pensar, bom, tá tudo uma porcaria, né, a economia está em crise, está tudo em crise, porém algo está sendo feito, né, o Donald Trump, aí, o cruzada que veio, né, para acabar com esse sistema que é intrinsecamente corrupto, etc, está deportando imigrantes, ou seja, algo está sendo feito, né, e aí é claro que ali atrás, né, dessas cortinas teatrais dos parlamentos, a população aí continua sob o jugo de uma mesma elite, de um mesmo modus operandi desse sistema, né, de produção do qual a gente vive, né? Então essas ideologias elas só vão tender, né, a aumentar não só na sociedade americana, né, mas também ao longo do mundo inteiro, né? Esse próprio fenômeno foi o que elegeu Milley, por exemplo, foi o que elegeu Bolsonaro, provavelmente haverá de elegê-lo novamente. Eu não cito esses nomes nem como figuras políticas, mas como fenômenos políticos, né? A gente vê aí, né, uma ascensão desse populismo, desse messianismo, né, da extrema direita que elegeu Trump e entre outros, né? Esses que vieram combater o inimigo nacional que está impregnado no sistema, né? Então, por exemplo, o Donald Trump ele apelou muito, né, nessa questão, por exemplo, do anti-eleitoralismo, né? Ele inclusive anistiou, né, os invasores do Capitólio que reivindicavam que o Donald Trump havia ganhado as eleições, porém elas seriam fraudadas, né? Elas teriam sido, aliás, fraudadas em favor ali dos democratas, do Joe Biden, isso lá em 2020, e a gente vê aí, né, que essas retóricas da extrema-direita tenderão a aumentar, porque agora tudo que o Trump fizer de absurdo, digamos assim, vai ser que for barrado, né, será inclusive um combustível para a própria ideologia dele, a dizer que, bom, vejam, eu estou tentando aqui, né, salvar a pátria, fazer o que eu tenho de fazer, né, cumprir aqui com o meu dever, né, para com o cidadão americano, porém o sistema não deixa, né? Então o sistema está errado e enfim, né, quase que um culto de personalidade, né, ao redor aí dessa imagem messiânica. Eu digo isso de uma forma mais abrangente, eu uso o Trump apenas como um exemplo, porque, né, ele é o fenômeno mais recente, mas esse é um fenômeno recorrente, né, principalmente agora nesse contexto do neoliberalismo do século XXI e tudo mais. Então a gente vê uma ascensão da extrema-direita que tende a apelar por esse lado mais populista, que tende a apelar por esse lado messiânico quase, né? Então é igual alguns aí falam, né? É aquela figura, né? Aquela imagem que veio para acabar com a mamata, para acabar com tudo que está aí, entendeu? Então o Donald Trump vem fazendo isso, né, em favor ali da sua ideologia, né? E é claro, para movimentar as massas. Isso implica, né, e é sintomático porque a gente vai ver, né, isso é meio que inevitável quase, né, uma ascensão em grupos de ódio, em grupos conspiracionistas, em grupos neonazistas que vão começar, né, a atacar esse suposto inimigo nacional, né, e aí né, essa figura messiânica que está tentando, né, ter uma combatividade institucional a esse tal inimigo e às vezes não está conseguindo, né, então a gente vai ver ali uma ascensão em grupos, às vezes até milicianos, sabe, porque isso, né, na sociedade americana é algo comum, creiam ou não, né, grupos armados, né, que são abertamente discriminatórios e afim. Então a gente vê que na própria sociedade, né, existe essa política de dividir para conquistar, né? Então a gente divide, né, a população entre vários nichos, entre vários clãs, entre várias raças, né, como eu havia dizendo, a política americana, né, a sociedade americana tem uma questão racialista, né, uma questão racial muito intrínseca ainda, muito profunda, muito estrutural, que né, que reflete até hoje na política. Então a gente vai ver, né, então a gente vê que a extrema-direita tem essa tendência, né, a radicalizar, né, o discurso em favor de uma sociedade divisória, de uma sociedade amplamente antagônica, né, entre as raças, entre os nichos, etc, como uma política de dividir para conquistar, né? Quer dizer, na vida do trabalhador em comum, nada vai mudar de verdade, né? Quer dizer, ele vai olhar para alguém, ver nesse alguém um inimigo, porém, apesar de combater esse inimigo ou não, a sua vida continua, né, sendo baseada aí em uma lógica de exploração, como a gente vê aí no modo de produção hegemônico e hegemonizado, inclusive, pela dominação econômica americana, certo? Então esta foi a nossa análise, tá? Agradeço a todos pela presença, pela atenção aqui nesse canal. Essa foi a nossa primeira, se tudo der certo,
muitas análises geopolíticas que haverão de vir. Então sejam todos muito bem-vindos ao canal do Guima. Fiquem em paz e adeus.